Olá, gente, boa tarde, sou eu, tio Alberto, de novo, dessa vez para explicar a vocês a atividade de História, tá bom? Vamos lá. Nosso exercício de História também vale nota, tá ok? Também é para ser escrito no caderno, então coloca aí e responde, tá bom? Primeiro quesito. Sobre a sociedade brasileira, responda A. O que é miscigenação? B. Quais os povos que formam a sociedade brasileira? Nós vimos que a sociedade brasileira é formada por 3 povos, então eu quero aqui o nome dos 3 povos. E que quando esses povos se juntam, também vão dar outros tipos de povos. Tá ok? Que vai ser o segundo quesito. Escreva o nome dado ao fruto da miscigenação dos povos. Então você vai ver. Quando nós temos a junção de branco com negro, nós vamos ter que tipo de povos? Aí você vê e escreve aqui. Negros e índios e brancos. Coloca aqui. Terceiro quesito, disserte sobre as duas teorias de como os índios chegaram ao Brasil. Então nós temos duas teorias que vão falar como foi que os índios chegaram até o Brasil. O que é que eu quero que você disserte, ou seja, escreva falando sobre essas teorias, dizendo o que são a teoria e o que é que cada uma delas fala, tá bom? Quarto quesito, cite 3 exemplos das contribuições indígenas em cada área descrita abaixo. Então você vai botar 3 exemplos das contribuições indígenas na confecção de instrumentos, na medicina, na alimentação, no folclore e no vocabulário da gente nos dias de hoje, tá? Quinto quesito, escreva qual é a função do homem e da mulher na tribo indígena. A gente viu que tanto o homem quanto a mulher, eles têm papéis diferentes. Então aqui você vai escrever qual é o papel do homem. Você bota o homem e bota qual é o papel dele e mulher qual é o papel dela, tá? Sexto quesito, sobre a expansão marítima e as grandes navegações, responda. Letra A. Qual foi o primeiro país que iniciou as expansões marítimas? B. Por que esse país iniciou a expansão marítima? E C. Em que ano iniciou as grandes navegações? Lê lá no livro e coloca aqui as respostas, tá? No seu caderno. Sétimo, escreva o nome e desenhe o que os portugueses e europeus iam comprar ou buscar em cada um dos países abaixo. A gente viu que os portugueses e os europeus, eles precisavam de algumas coisas e eles iam buscar fora. Então eles iam para 3 países, para a África, para a China e para a Índia. Então o que eu quero aqui? Que você escreva o que é que eles iam buscar em cada um desses países e faça um desenho. Na África, o que é que eles iam buscar na África? Na África eles pegavam tal coisa. Aí você bota o nome e faz o desenho do que eles pegavam embaixo. Tá bom? Tanto na África, como na China, como na Índia. Bota o nome e desenha. Oitavo, com suas palavras, explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. O que é que você vai fazer? Vai escrever aqui o que foi o Tratado de Tordesilhas. Dizer quem assinou, onde assinou e por que foi assinado, tá? Nono quesito é para relacionar as datas com os acontecimentos. Então eu vou ter aqui 7 datas. 21 de abril de 1500, 22 de abril de 1500, 24 de abril de 1500, 26 de abril de 1500, 1 de maio de 1500, 2 de maio de 1500 e 9 de março de 1500. E aqui vai ter os acontecimentos. Então tem aqui, celebração da primeira missa em terras brasileiras. Qual foi o dia da celebração da primeira missa? Aí você olha, vê o número e coloca aqui. Tá? Na segunda diz, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal com 13 navios e 1500 homens. Vê a data e associa. Terceiro, surgiram os primeiros sinais de terra. Quarto, a caravela de Gaspar de Lemos volta a Portugal com uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha. A quinta aqui, ó, celebração da segunda missa no Brasil. Aqui tem a sexta, foi avistado um monte chamado de Monte Pascoal. E o último, os portugueses desembarcaram em Porto Seguro. Aí você vai ver as datas e associa. Décimo, qual é o nome do português que encontrou as terras brasileiras? Destaca aqui. 11º, qual é o nome quais foram, no caso, né? Quais os nomes dados às terras encontradas por Cabral? A gente viu lá que o Brasil recebeu nomes antes de ser Brasil, certo? Brasil foi o terceiro nome, então eu quero aqui o nome dos 3, incluindo o Brasil, que é o nome de hoje, e você vai explicar por que o nome final foi Brasil. A gente vai ver lá que eles deram 2 nomes antes e depois foi Brasil. Aí eu quero que você bote o nome dos 3 nomes e diga por que o nome final foi Brasil. E o 12º, disserte sobre as expedições abaixo. A gente viu que existiram 4 expedições principais aqui no Brasil, certo? Então eu quero que você dissertar e escrever falando sobre elas. A primeira expedição exploradora, a segunda expedição exploradora, a expedição guarda-costas e a expedição colonizadora. Quem foi que veio comandando essa expedição e qual era o objetivo de cada uma delas? Aí você escreve aqui e responde. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço e boa tarde.